Eu pensei que era só eu que estava sem grana, agora eu descobri que meu time também. O Goiás passa por dificuldades financeiras sérias, inclusive é o assunto da imprensa que a gente vai ver por aqui. Inclusive, o executivo de futebol foi bombardeado com perguntas nesse âmbito, que vale a pena a gente conferir e, claro, né, dar a nossa opinião também. Acabou o dinheiro do Goiás? Vai ter contratação ou não a partir do dia 20 de julho? O Goiás tem que subir em 2026? Vale a pena dobrar a aposta, ou seja, pegar mais empréstimo? Qual a melhor saída? Vamos tentar entender tudo isso que está acontecendo no Goiás, tanto com a fala do executivo e também alguns cortes da imprensa, que é bom para contextualizar todos os torcedores esmeraldinos. E busquei várias informações aqui também para a gente poder fechar muito bem essa ideia do que é que está rolando. Então, pessoal, já deixa aí a sua curtida, se inscreva no canal, compartilhe o nosso conteúdo. No link dos produtos tem esse fone de ouvido aí, ó. Se você está precisando de um fone de ouvido, inclusive é verde, né? Você pode adquirir, baita qualidade, é o fone de ouvido que eu uso no meu dia a dia e preço lá embaixo. Sem falar que você adquirindo ele, a comissão a gente ganha, né? Uma comissãozinha aí que ajuda no nosso trabalho. Então, tá precisando de fone, dá essa força aí pra gente. Eu sou Alexandre Popular. Eu queria perguntar isso para algum dirigente do Conselho de Administração, mas eu acho que a parte do futebol a gente pode perguntar, você pode responder sobre o assunto, Sim. que é a questão de atrasos no Goiás. Assim, a gente quer entender, gostaria de entender se de fato há atrasos no departamento de futebol em relação aos vencimentos, premiação, se sim, há quanto tempo, e se você puder opinar já o que o Conselho de Administração passou para você em relação Sim. ao que está sendo feito para solucionar esse problema. Bom, primeiro, boa tarde e obrigado pela presença de todos, né? E eu quero fazer uma ressalva aqui ao futebol, né, aos atletas, à comissão técnica, aos funcionários do clube que no dia a dia têm se esforçado, se dedicado e têm cumprido as suas obrigações dentro das possibilidades de cada um. Eu acho que o esforço tem sido demonstrado, os atletas têm um compromisso muito grande com a instituição, e isso foi algo que a gente sempre, desde o início, né, a gente se deixou muito claro essa responsabilidade e esse respeito com o clube, e isso eu tenho que externar e reconhecer o trabalho de todos aqui. E respondendo a tua pergunta, eu não posso, eu sempre vou agir com a verdade, com a honestidade. De fato, nós temos atrasos, temos algumas coisas pendentes, né? E aí é meu trabalho também, junto ao CA, junto ao presidente Haroldo, né? Buscar e exigir, né, soluções concretas, para a gente poder dar as condições ideais para esse grupo de trabalho que vem representando tão bem a instituição na temporada. Se a gente colocar o início do ano, os objetivos que foram traçados, até o momento, o futebol está entregando. Então, a minha maior preocupação é da gente não desmobilizar. Então, isso é que me preocupa, né? Mas eu tenho certeza que a diretoria está empenhada de buscar soluções, e eu tenho tido reuniões diretas e importantes com os responsáveis para buscar soluções concretas. Michel, boa tarde. Natália, do Globo Esporte. Oi, Natália. Reforçando, o Alexandre perguntou sobre quanto tempo, se você pode falar para a gente, quanto tempo é esse atraso, e o que isso impacta no seu trabalho, já que está perto de abrir uma janela de transferência. É assim, eu não posso ser hipócrita de falar que daqui a pouco não vai ter um impacto, né? Mas a minha preocupação, e eu tenho alertado para isso, se resolver o quanto antes. Porque existe um compromisso, eu falei antes, desse grupo de trabalho que todo dia se apresenta, que todo dia se dedica, que todo dia está à disposição para treinar. Há uma entrega muito grande de todos os profissionais. E aí, quando eu falo todos os profissionais, eu falo o staff que trabalha diretamente com o futebol, eu falo os atletas, eu falo a comissão técnica, né? E a minha preocupação é justamente entregar e o clube, e pedir ao clube, né, sempre conversar com a diretoria para entregar, para não deixar que nada aconteça que tire o foco daquilo que foi traçado. Então, essa é a minha maior preocupação. Em relação ao atraso, o Goiás, ele normalmente... Por que isso se criou uma pauta, né? Porque, historicamente, o Goiás é uma instituição que sempre cumpriu rigorosamente, e o Goiás tem uma coisa que é algo, até assim, emociona, no sentido de... É um clube de muita reputação e de muita credibilidade. Então, às vezes, vocês que não nos acompanham fora, quando a gente vai viajar fora do Brasil, a gente é tratado de uma maneira, de um respeito, de uma admiração absurda, né? Então, e penso que o entendimento nosso do clube é em preservar essa credibilidade e essa reputação, né? Isso, e agir sempre com a verdade. Ele normalmente paga no quinto dia útil e até o dia 10 os direitos de imagem, né? Então, o atraso, se você colocar, ele vem antes do clássico, que todos esperavam. O clássico é importante, a gente sabia da relevância. Então, ele vem antes do clássico.
E os atletas foram para dentro de campo e demonstraram o seu esforço, a sua luta e conseguimos a vitória. Depois tivemos o jogo do Botafogo e o jogo do Cruzeiro, né? E tivemos uma grande atuação lá. Em algum momento ficamos com um jogador a menos, que foi o nosso goleiro Tadeu. Mas eles foram bravos dentro de campo e honraram muito a camisa, que a preocupação é isso que eles fazem todo dia aqui, né? É isso que nos dignifica e nos deixa contente, porque a gente sabe da dedicação desse elenco, dessa comissão de trabalho. E aí, ao tempo de atraso, né? Isso. Foi antes do clássico. E aí fez o jogo do Botafogo, teve o desempenho que foi a vitória que todos viram. Foi um jogo duro, difícil, a gente sofreu pouco. Mas assim, é só ressaltar esse empenho, essa dedicação de todos aqui. Independente do lado financeiro, é lógico que impacta, porque tem pessoas, tem profissionais, tem famílias, não é só atletas, tem o staff. Então são pessoas que precisam, né, das suas remunerações, e o clube está agilizando aí para buscar o quanto antes a gente equilibrar isso aí e focar só que no Campeonato Brasileiro, que é o nosso objetivo principal. Não sei se eu te respondi. Respondeu. CLT era o 5º dia útil, né, e a imagem no dia 10. As duas, isso. Então vamos lá, o CLT até o 5º dia útil. O clássico contra o Vila foi no dia 9. Então eles jogaram o clássico com 4 dias da CLT vencida. E o direito de imagem ainda dentro do prazo a ser pago, que ele explicou que é até o dia 10, né? Então, tô gravando esse vídeo no dia 21, então em tese são aí 11 dias vencidos do direito de imagem, né? E 16 dias vencidos do CLT. Então hoje é o vencimento para os atletas profissionais, não estou falando aqui do administrativo, de outras áreas, né? A gente está falando aí do time profissional do elenco. A partir do momento, Michel, que você falou que os jogadores entendem a situação difícil do clube financeiro, né, com atrasos, não há risco de greve? Não. De forma nenhuma. Estou falando desde o início do compromisso desses profissionais com o trabalho, né? Então isso não é pauta. Até porque também nós estamos falando deste mês de atraso, né? Deste mês de atraso. Não estou falando de 2 meses, 3 meses de salário atrasado. Estou falando deste mês. Nós temos algumas premiações ainda para acertar com o elenco. E aí a minha exigência, a minha cobrança com a diretoria é justamente equilibrar isso, equacionar isso aí, para que isso não venha a atrapalhar o foco nosso que é. Porque, assim, são profissionais e pessoas que trabalham, que buscam, e naturalmente, pela história do clube de credibilidade e reputação, de se manter isso, né? Então, quando tem dá algum desencaixe, isso vira aí pauta para discussão e conversa, e aí eu tenho que ser honesto. Primeiro, eu tenho que ser honesto comigo, com o trabalho na qual eu me dedico, porque isso aqui é minha vida, com as pessoas que trabalham então comigo no dia a dia e com o torcedor. Então, a minha responsabilidade grande é com o torcedor, que é o que move o clube. Aí para você sair, né, de uma situação ruim financeiramente, significa o quê? Que tá tendo mais saídas do que entradas, né? A despesa está maior do que as receitas. Aí o conselho vem pegando o quê? Empréstimos. Já teve um, se eu não me engano, e agora querem marcar uma reunião extraordinária para poder conseguir outro empréstimo, né? O que está sendo levantado aí. Inclusive, estou até com o edital aqui, ó. O presidente do Conselho de Administração, nos termos tal, convoca os membros do Conselho Deliberativo aptos para a reunião extraordinária. Aí aqui é a pauta, ó. Apresentação, discussão e deliberação acerca de proposta de operação de captação de recursos para fortalecimento do fluxo financeiro e equalização de obrigações do clube, incluindo eventual utilização de instrumento acessórios de segurança contratual e eventualmente necessárias à operação. Haroldo Guidão, que é o presidente do Conselho de Administração. Aí uma das saídas é o empréstimo, outra saída talvez você vender um ativo do clube, um atleta, patrimônio também é uma saída, mas né, o clube com certeza não cogita isso, mas o forte seria o quê? Venda de atletas. Aí você vender ali um atleta ou outro que está destacando. O Goiás tem, por exemplo, o Diego Caito, tem Lucas Rodrigues, que inclusive já teve proposta, talvez se esperasse maturar um pouco mais, era atleta para sair ali próximo dos 100 milhões, ou quem sabe bater até uns 100 milhões, mas vê a dívida, né, vindo, e aí começa a ter uma necessidade maior, e você negociar em meia necessidade, de fato, é difícil. O Goiás tem crédito para pegar 1 bi, se ele quiser, mas ele vai ter que dar garantia. Sim, CT, Serrinha, aí não paga, e aí, vai para leilão. Não, nesse ponto aí, meu irmão, sim, aí eu concordo com você. Isso é uma ação temerária. Ação temerária. O conselho não pode liberar e tem que mandar demitir esses caras por justa causa. Esses caras não sabem administrar nem a casa da mãe Joana. Nem a casa da mãe Joana. Pô, isso é um absurdo, aí. 35 milhões, você vai fazer o quê? Pagar a dívida. Você arrecada menos do que você gasta? Você tá, mas é dívida passada. Mas você era o administrador.
Agora que vai acabar o mandato, vocês vão deixar mais 30, 50 milhões pro próximo? 3 anos, já. 3 pelo anos? amor de Deus. Não, é porque foram 150 milhões daquele dinheiro lá. Se o Paulo que Rogério liberar um negócio desse, ô Paulo, é o seu nome você é presidente do conselho, é o seu nome, chefe. Conselho não pode liberar, se o conselho, mas a lei lá, o negócio do estatuto, rasga esse estatuto e não deixa. Se esses caras quiserem proliferar esse negócio, vai a Rotan, as Forças Armadas, mas não pode assinar um negócio desse. Isso é um absurdo, cara, só de ventilar um negócio desse é um absurdo. Ventilar já é um absurdo. Aí você concretizar, isso aí é um negócio que eu tenho certeza que o Paulo Rogério não vai deixar um negócio desse acontecer. Falo do Paulo Rogério porque ele é o presidente do conselho. Mas o presidente do conselho não tem a força, precisa chegar lá agora e bater o pau na mesa. Aqui não vai fazer mais nenhum empréstimo, não vai colocar mais nenhum CT aqui, né, de contrapartida para empréstimo pra nego que não sabe administrar, gastar o dinheiro e jogar na vala do lixo, não. Você quer um clube ilibado, você quer um grande clube do futebol brasileiro. Precisa ter respeito com a instituição. Vão arrumar dinheiro, vão vender publicidade, né? Tira aí agora o que vocês gastaram. E precisa subir também. Precisa botar time pra subir. É muito fácil você administrar. Dê um apertinho aqui, vão lá no banco lá. O CPF limpo, o CNPJ. Não, com esse tanto de patrimônio. Aí você vai penhorando. Cara, faz negócio, mestre. Vende um jogador aí por 50 milhões e resolve o problema. Revela o jogador, coloca no mercado. Isso serve pra quê? Pra ficar aí falando que manda no Goiás e não sabe administrar nem a casa da mãe Joana? Um bando de imprestáveis, cara. Pegar dinheiro é fácil demais, velho. Coloca o patrimônio de vocês aí no contrato. Vê se aparece vê se eles querem. Não, coloca lá uma empresa deles vou pegar 30, mas a minha empresa é a fiadora. Vê se não muda o discurso na hora. Agora, pimenta naquele negócio dos outros é refresco. Eita, meu Goiás, quem te viu, quem te vê, né? Aí outra forma de levantar dinheiro é vendendo publicidade também, né? São algumas formas de levantar dinheiro dentro de um clube, que eu falei aqui. E tem algo que é muito importante, né? A questão do acesso. O Goiás bateu na trave 24, bateu na trave 25, 2026 não pode bater na trave, precisa subir. Hoje o futebol brasileiro, se você não tiver naquela primeira prateleira, meu amigo, você tá roendo osso, né? Infelizmente, tá desse jeito, a discrepância tá muito grande. Ainda assim, quando chegar lá, tem que saber gerenciar ainda mais. Teve aquela questão das ligas, né? O Goiás foi um dos clubes que fez o adiantamento. Eu vou me inteirar muito sobre essa questão, porque eu quero também fazer um vídeo sobre, assim, bem detalhado, né? Cada um fala uma coisa, cada um fala um valor. Eu sei que o Goiás fez um grande adiantamento e tem mensalmente aí uma despesa em relação àquele adiantamento. Mas também é algo que sempre está saindo do Goiás, aí fez um outro empréstimo e agora quer fazer outro empréstimo. A situação tá ficando complicada, né? A questão dos salários no Goiás, porque estourou a informação no início do ano que o Goiás não tinha mais dinheiro. Inclusive fez empréstimo, né? Num banco em dezembro, para começar esse ano. Então todo mês estou em cima aqui, ó. Pagou, conversa com o funcionário, conversa com o jogador, sabe? Pagou, tá em dia, beleza. E aí, com maravilha, com relação a esse mês, estamos já vivenciando o dia 21 de maio, né? O Goiás paga o mês anterior até o dia 3, 4, 5, estourando. Tem situações que o Goiás já pagou o mês no dia 1º, no dia 31, antes de virar o mês. Só que esse mês atual de maio, com relação ao pagamento de abril, a informação que nós temos, que não é uma informação confirmada pelo Goiás oficialmente, é uma informação que a gente conversando com, de repente, funcionário, né, com jogador e por aí vai, é a seguinte, que os jogadores ainda não receberam, melhor dizendo, o departamento de futebol profissional ainda não recebeu o mês de abril. Estamos no dia 21 de maio. Um membro do CA, foi no sábado, antes de Goiás e Botafogo de Ribeirão Preto, eu conversei com ele por telefone, esse membro do CA, questionando esse tema. Ele havia me dito que o Goiás tinha pagado já carteira, não tinha pagado imagem para os atletas, mas a carteira estava paga.
Durante essa semana, conversando com outras pessoas Goiás, essas outras pessoas me relataram o contrário. Não foi pago também imagem, não. Enfim, e aí, Gol Maravilha, ainda há pouco, o nosso amigo Charlie Pereira, o grande Charlin, né? O nosso comandante chama o Charlin de Índio. O Índio fez um ex, onde ele manteve o contato com Paulo Rogério Pinheiro, presidente do conselho, e questionou Paulo Rogério se existem salários atrasados no Goiás. E aí, de acordo com o Charlie, a resposta do Paulo Rogério: existem atraso em setores do clube. Existe atraso em setores do clube. E aí, Gomes, por tudo que eu respirei de ontem para hoje, desde quando eu tive a informação que seria o Michel Alves na coletiva hoje às 3 horas da tarde, eu tenho informação de bastidor que tem uma chance, é possível que a coletiva foi convocada justamente com o Michel para hoje e não Daniel nem jogador, que o Michel poderá falar sobre esse tema. Salários atrasados no Goiás. E falou sobre esse tema. Que essa poderá ser a pauta. Possivelmente, não estou cravando que vai acontecer, mas aqui no Goiás para a gente destrinchar, mas o mais preocupante é a falta de dinheiro, a reunião da primeira segunda-feira de junho, dia 2, para poder definir mais um financiamento. Mas aqueles 30 milhões que eles pegaram no final do ano já acabaram, Nivaldo? É claro que sim, ué. 30 milhões um clube de futebol é dinheiro de fumo, não dá não. Até porque aqueles 30 milhões não chegam 30, né? Você pega 30, chega 26, porque tem impostos. Impostos, é isso mesmo. E tinha um resíduo do ano passado para pagar, né? Então esses 26 você já não utiliza todo nesse ano. Você paga o residual do ano passado e aí sobra ali uns 16, 15 para esse ano. Teve o Campeonato Goiano, que todo mundo sabe que é deficitário. O Goiás estava contando muito com a Copa do Brasil. Se o Goiás não tivesse vendido o Jajá para o Remo, esse problema financeiro teria acontecido lá atrás. No mês passado. Porque aquele dinheiro que entrou do Remo, ele serviu para resolver o problema de salário já naquela situação. O Goiás estava contando, é verdade que com muita reza, né? Passar pelo Cruzeiro pela Copa do Brasil, porque aí entraria um bom dinheiro e aí daria para dar uma suavizada nessa questão. Não entrou, saiu. Ah, claro que não estava contando, né, gente? O Goiás estava contando passar pelo Cruzeiro na Copa do Brasil. Aí também não, né? Aí também não. E agora tá numa situação difícil. Eu tenho a informação, eu não estou aqui, eu espero que os dirigentes do Goiás entendam que isso é coisa jornalística, não estou aqui agitando, eu gostaria muito que o Goiás estivesse numa situação financeira tranquila. Eu tenho a informação que o Goiás estaria atrasado, inclusive, nessas parcelas junto ao BRB. Do empréstimo? Do empréstimo. Então ele vai ter muita dificuldade para pegar o dinheiro se não tiver uma valista boa. O Goiás precisa vender o Lucas Rodrigues nessa janela de qualquer maneira, para ele fazer caixa. Senão, tá certo, né? O Haroldo Guidão, nisso aí, traduzindo para o português claro, a reunião do dia... É do dia 2? 2. É do dia 2, para deliberar junto lá ao conselho, para o conselho autorizar que ele pegue mais empréstimo. E o empréstimo lá do BRB foi empréstimo camarada. Juro baixinho. Agora você imagina você cair num banco normal hoje. Você imagina, Romulo, você pegar um empréstimo hoje num banco qualquer com essa taxa de juro louca que nós temos no Brasil hoje de 3,5. E atrás ainda, né? Não, ele vai pegar dinheiro de novo, e aí? Acho que deu pra gente dar uma sentida, né, no clima, o que precisa ser feito, aí cada um, né, dá uma digerida no que aconteceu, no contexto de tudo, e dar opinião, né. Fato é que tem algumas saídas, a grande vantagem é que o Goiás tem um nome limpo para ir à praça se quiser pegar grana, mas tem que, né, alguém tem que se responsabilizar. Por exemplo, se consegue mais um empréstimo, aí depende também da taxa, porque precisa ver a taxa. Se consegue uma taxa de pai para filho, né, de camarada, assim como o Nivaldo falou ali, o ideal é que tenha, por exemplo, um documento, não sei se tem como juridicamente ter isso, né, para quando
acontecer uma venda, porque você vender no desespero também, você vende barato. Você negociar em meio à necessidade, você negocia barato. Nós, seres humanos, pessoas meros mortais, né? Quando recebe alguma proposta e está em necessidade, por exemplo, na sua casa, você não é um bom negociador. Então, o ideal, por exemplo, era se conseguisse um empréstimo a juros baixos, com uma documentação, com algo documentado, que quando vender esses caras, Lucas Rodrigues, Diego Caio, ou algum outro da base que estiver por aí, vai lá e quite esses empréstimos e começar o quê? A resolver os penduricalhos e pensar daqui para frente, né? Mas aí precisa ter essa documentação. O que acontece na maioria dos clubes que se lascam legal aí, Ponte Preta, Santa Cruz e tal, é o quê? Os caras pegam, quando vê, vira uma bola de neve, juros sobre juros, e aí um vai jogando pro outro vai jogando pro outro vai jogando pro outro, e aí quando vê o rombo tá gigante, e tá indo patrimônio, tudo embora. Então é um momento crítico, né? É um momento que dá para sair dele? Dá para sair, mas tem que ser muito bem gerido. O Goiás, que tem essa fama de ser sempre muito bem gerido, tem muitos outros problemas, mas a questão da gestão, o Goiás sempre teve uma boa gestão, tanto é que em várias situações faltou até um pouco mais de risco para o Goiás, né? E até que arriscou esses últimos anos, mas acabou que também não deu certo, né? Com alguns salários mais altos, os caras não renderam. Mas agora é a hora de usar todos esses recursos aí, essa sabedoria em gestão para poder, né, sair dessa situação. Claro que dá, né? Mas é uma situação preocupante, por isso que eu resolvi trazer de uma forma mais detalhada, tanto o Michel falando sobre os burburinhos, né, em cada rádio, trouxe o Nivaldo aí, que é um cara mais das antigas, porque sabe um pouco de bastidor, ele, né, chega a citar ali, o Goiás tem até parcela com o BRB atrasada, o Joãozão é bem forte na questão do não empréstimo, né? Não empréstimo, vende jogador, se não fica fácil, porque tá acabando a gestão do CA. Aí é o que eu falei, talvez se você consegue responsabilizar o próximo no seguinte situação, ó, quem vender os atletas X, Y, Z, as próximas 3, 4 vendas aí, é para quitar os empréstimos que foram feitos, né? Não sei se tem como, né, juridicamente também, porque eu sou leigo nessa parte. Mas então é isso, pessoal. A ideia é mais trazer esse debate aqui pra gente. Não deixem de curtir, não deixem de se inscrever, não deixem de compartilhar. Tamo junto e até o próximo vídeo.